Muito bem, meu povo. Alguém quer fazer mais algum comentário do trabalho da Amanda? Ok. Eu queria, eu Opa, queria Júlio, diga. perguntar, eu queria perguntar mais uma vez. Depois dela, hein? Aperta um negócio rapidão. Ela, ela citou um trecho de Chesterton. Eu não sei se foi do livro Ortodoxia, mas foi um trecho muito interessante que eu Foi. nunca Eu tinha só parado usei para ortodoxia, observar, praticamente. que foi a respeito da bravura, do sentido de bravura dos cavaleiros. Eu não sei se eu entendi certo, mas ele usa a palavra chineses, alguma coisa assim? Foi isso que você Usou. falou? Uhum. Ele disse, É, então eu não entendi errado. ele disse o estandarte do mistério do cavalheirismo, a coragem cristã, que é o desdém da morte, não a coragem chinesa, que é o desdém da vida. É. Muito interessante, assim, nesse momento eu me lembrei assim, daquele ato, que eu não me recordo o nome que se dá, mas muitas vezes quando eles estão perdendo alguma Harikiri. guerra, alguma situação, eles se matam, né? Eles preferem se matar do que, enfim, Harikiri. eu lembrei Eu disso, acho que é isso. eu me lembrei disso, achei muito interessante também. E fora isso, é, aquela, basicamente, pelo menos a minha interpretação do que você falou em uma parte foi de que ao longo dos séculos a gente sempre passou por essa queda de da perda do que é cotidiano, né? A gente vai perdendo a cultura, a moral, a ética, e é uma coisa que as pessoas da época observam e vão se lamentando, talvez se desesperem a respeito, mas no fim sempre tem a providência divina, assim como você falou, sabe? Eu achei muito interessante, é uma coisa que a gente, como o Júnior falou, a gente dificilmente a gente para observar isso. A gente é mais fácil que a gente observe para o problema em si e toda a situação do que basicamente talvez ter um pouco de esperança, né? Como você citou, esperar a providência, ou ao invés de focar no problema, pedir força para enfrentar o problema de alguma forma. Achei muito interessante isso aí. Que acha tão incrível. Eu lembrei imediatamente, quando você leu esse trecho da ortodoxia, eu lembrei agora essa pegada dele, né, de fazer esse paralelo entre desdém da morte e desdém da vida, né, com relação à fé cristã, é muito legal. E aí eu lembrei desse ritual de suicídio dos samurais, né, que para eles é um ato honroso fazer isso, né? Mas para uma ótica cristã não é, né? É o contrário dos mártires, porque os mártires eles iam de fato para o martírio não desdenhando a vida, né? Mas desdenhando a morte, no sentido de que a morte não tem a última palavra, não é o fim de tudo, né? Aí, inclusive, Ortodoxia é um livro que eu não li também, está na minha lista de Eu penei pra ler ortodoxia, prioridades. mas ele é muito bom, muito bom. Eu li ano passado. Você leu no ano passado? Foi, eu li durante o TCC. Eu sabia que eu Ah, queria usar ele durante o TCC, eu li ele pro TCC. maravilha, muito bom, né? E é tão interessante porque a gente está lendo atualmente, né, no grupo de leitura, os contos inacabados, né? Então, a gente encerrou a primeira parte e esse mês nós lemos a segunda parte. Na primeira parte dos contos inacabados, os contos inacabados, para quem não conhece o livro, né, eles são versões que o Tolkien começou e não concluiu e que foram abandonadas, não entraram no cânone, digamos assim, das obras, né? Então, são histórias que a gente já conhece, mas que tem alguns acréscimos, tem passagens que o Tolkien iniciou, possibilidades de narração da história que ele só começou e não terminou, abandonou depois, né? Então é bem interessante. Aqui nos Contos Inacabados, por exemplo, a história do Turamba, que é uma desgraça atrás da outra, né? Para quem, não sei se todos aqui do grupo já leram, né? O pessoal que está aqui.
Mas quem leu o Silmarillion, acho que o Gabriel está começando a ler agora, né? O Silmarillion, vai deparar um pouco com a história dele. Então, é assim, uma tragédia do início ao fim, né? Mas é muito impressionante a gente ver a forma como Tolkien escreve as tragédias, porque até isso é bonito, né? O Tolkien tem uma beleza ao narrar a tragédia que é impressionante, né? Existe um belo aí, né? Uma tristeza bela nessas tragédias do Tolkien. E ainda assim é possível você ver uma, uma pontinha de esperança nascendo da história do Turin Turamba, né? É, seja nas consequências de alguns atos dele ou de pessoas ligadas, né, à trágica história dele, né? Existe um fio de esperança que vai também cruzando ali o meio, né? Apesar do próprio Turing às vezes jogar essa esperança por água abaixo, digamos assim, né? Mas é muito interessante a gente ver nessas histórias da primeira, da segunda era, e onde existe também essa eucatástrofe, né? Não é um tema que só aparece no Senhor dos Anéis, né? Ele está presente em outras obras também do Tolkien, em outros contos, né? Beren Lúthien, por exemplo, né? Também aparece muito isso. Inclusive, é uma coisa que eu tenho pensado muito, lendo a biografia do Tolkien, estudando mais sobre a vida dele, que é que isso é uma coisa que ele provavelmente também tinha muita dificuldade, porque o Tolkien ele era um homem muito melancólico. Então, provavelmente ele colocava muito isso nas obras dele, porque ele já sentia uma dificuldade, então ele meio que tinha que se convencer, sabe, de ter fé. Eu acho que para ele ter esperança era um exercício, né? Não era uma coisa que ele tinha a predisposição de personalidade de ter, né? Assim, me parece que podia ser também um grande exercício para ele. Uma vez eu conversando com o Sérgio, ele chegou a mencionar que o Tolkien tem diários, né? Que não foram publicados, né? Coisas que ele escrevia em diário que não foram publicadas. Aí você imagina o quanto de talvez melancolia, né? Pode estar nessas páginas, né? Dos diários dele. Inclusive, tem uma parte da biografia do Humphrey Carpenter que ele menciona que esses diários o Tolkien escrevia muito na juventude dele, só quando ele estava triste. Quando ele começava a ficar feliz, ele parava de escrever. Tá? A tristeza como fonte de inspiração, né? E aí, pessoal, vocês querem compartilhar algo das leituras atuais de vocês, mesmo quem não conseguiu terminar ainda, né? A segunda parte dos contos inacabados. Mas mesmo que você não esteja nos contos, esteja em outra obra, você quiser compartilhar algo, Eu tenho uma dúvida rápida sobre a eucatástrofe. Eu sei que a gente já comentou outras vezes, mas foi um termo, uma palavra, uma ideia usada pelo Tolkien, inventada por ele? Como é que é mesmo a história dessa eucatástrofe? Já existia antes dele? Ou ele que aplicou? Eu queria relembrar, eu sei que a gente já conversou antes, mas aí, talvez hoje eu consiga guardar na memória. com você, Amanda. Então, a eucatástrofe em si é simplesmente o fato de que é uma virada feliz para uma história que aparentemente parecia ser trágica, vinda de um lugar que aparentemente ninguém esperava. É realmente uma coisa feliz e inesperada que acontece no final da história. Então, a catástrofe em si, ela é uma coisa que existe em praticamente todos os contos de fadas, sempre existiu. O que o Tolkien vai fazer é dar um nome para isso e conceitualizar criar um conceito, basicamente. No Sobre História de Fadas, que foi uma palestra que ele deu na universidade. Acho que agora ficou bom. Aliás, Pode falar. ok, Paulo, deu certo? Ok, Ficou claro para ficou legal. você? Respondida. Não, eu só ia comentar que esse livro também está na lista de leituras do grupo, né? O Contos
sobre histórias de fadas, né? A gente também pretende ler. Eu acho que é uma leitura importantíssima para quem quer conhecer o Tolkien, porque ela é como um pano de fundo de valores e de ideias, né, dele para as demais obras, né? Então, vale muito a pena a gente ter contato, né? Pode parecer um pouco complexo para quem não tem assim o costume de ler Tolkien, né? Mas vale muito a pena o esforço, né? Então, você que está no grupo aí e que pretende continuar com a gente nas leituras, né? Já coloque aí na sua listinha, né, de aquisições sobre história de fadas, porque é uma leitura que vale muito a pena. Júnior, boa noite. Dá tempo de fazer mais uma pergunta para a Amanda? Claro, Jefferson, tá sim, fique à vontade. Oi, Amanda, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, né, pelo seu TCC, pela sua escolha de tema. Eu também faço parte da academia, né? A gente fica nessa luta na academia, a gente sabe o quão é importante a presença desses temas, né, desses trabalhos. E eu queria justamente te perguntar como é que foi a recepção por parte, dos seus professores desse tema. Você trabalhou especificamente o tema da eucatástrofe, não é isso? Isso. Falta muito, né, o trabalho hoje em dia sobre obras que inspiram virtude. Hoje em dia é muito mais valorizado as obras literárias que promovem questões sociais, né, algumas reflexões sociais e tudo mais. E quando às vezes as pessoas tentam trabalhar algum tema que é mais transcendente, às vezes é visto como algo banal, né, algo sem muito valor acadêmico e tudo mais. E não é o caso, eu acredito que esses são justamente os temas que precisam ser tratados. E eu queria te parabenizar por essa escolha, né, do tema, pelo trabalho que você realizou. E se você pudesse falar um pouquinho como é que foi a recepção, né, do seu trabalho por parte dos professores ou de colegas de turma e tudo mais, como é que o pessoal enxergou o seu trabalho? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Então, eu gosto muito de falar sobre a recepção do meu trabalho porque é uma coisa que eu não esperava. Eu definitivamente não esperava a recepção que ele teve. Minha faculdade, apesar de ser uma faculdade particular, ela ainda é bastante o que você pensa sobre faculdade em questão de termos ideológicos. Eu tenho muitos professores que são bem radicais, etc. E, inclusive, o meu orientador, ele é um desses. Eu não esperava a recepção que eu tive por parte dele. Inclusive, meu primeiro período estudando com o meu orientador, eu não gostava dele, justo porque ele falava muito mal da igreja em sala de aula. Sendo que teve uma vez que ele falou uma coisa que eu disse, eu não vou deixar passar, não. Aí eu fui lá, me levantei e reclamei. E a partir daí ele passou a me respeitar. E passou toda vez que ele fosse falar da igreja, ele me perguntava, etc, tal, e a gente criou uma certa amizade. E daí ele aceitou pegar o meu trabalho, e ele nunca tinha lido Tolkien, ele não sabia nada sobre Tolkien, ele não tinha nenhuma experiência com Tolkien, com Fantástico, com nada. Mas ele só disse, ó, eu confio no seu trabalho, falar, faça, eu lhe parabenizo. E eu fiquei muito feliz com isso, e todas as vezes que eu apresentei, sempre teve uma recepção muito boa por parte de todos os professores e todo mundo que via o texto. Inclusive, eu descobri muitos colegas católicos da faculdade que meio que se escondiam e que, quando viram meu trabalho, meio que descobriram um jeito de dizer: Oi, a gente existe, sabe? Oi, entendo. Você consegue me ouvir bem? Uhum. Ah, entendo, entendo. Eu passo às vezes pela mesma experiência. É, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Estudo aqui no Rio de Janeiro. E às vezes na universidade a gente acaba. Já aconteceu diversas vezes comigo também de encontrar outros católicos por conta de trabalhos, né? Parece que ninguém se prontifica. Aí de repente você vê um trabalho em medieval, em Santo Tomás de Aquino, em algum autor mais clássico, e aí num bate-papo descompromissado, você é católico também? Eu também sou, e aí acaba se descobrindo, né? Mas eu gostei bastante do seu trabalho e é realmente importante, né, esse tipo de produção para academia. Parabéns. Muito obrigada.